Então, aqui eu abri um arquivo no Word para mostrar para vocês. E quando vocês vierem na aba Referências, aqui em cima, essa nova aba vai aparecer para vocês, que é a aba com relação ao Mendeley. Tem algumas vezes, gente, que dá um erro na hora de usar esse plugin. O que eu recomendo vocês a fazerem? O que aconteceu comigo e deu certo. Eu fui no Mendeley, vim aqui em Tools, você vai clicar em Uninstall MS Word Plugin. É muito rápido, é tipo 5 segundos, tá? E aí depois você abre o Mendeley de novo e vem em Tools, Install o plugin. O ideal é você fazer isso com o Word fechado, mais uma vez. E depois que você instalou o plugin novamente, você reinicia o computador. Como que eu vou, então, inserir essas referências no meu texto? Então, vamos lá. Eu vou abrir o Mendeley e eu pego, por exemplo, essa referência que eu quero adicionar. Você copia, Ctrl C, copia o título dela. Eu gosto de fazer pelo título, você pode procurar pelo autor ou pode procurar por um pedaço do título e ele vai aparecer uma lista e você escolhe direitinho qual é a referência que você quer. Então, com o cursor no lugar onde eu quero que essa referência seja inserida, eu clico em Insert Citation e dou um Ctrl V aqui. Daí ele me mostra a referência, eu clico em OK e ela foi inserida nesse arquivo que já tinha outras referências. Daí, primeira coisa, cadê a lista de referências que tem que aparecer no final do trabalho? Aqui não está aparecendo. Então, como que a gente faz? No final do seu trabalho, você vai abrir uma seção de referências e com o cursor no lugar onde você quer que essa lista comece, você vai clicar em Insert Bibliography, aqui no plugin do Mendeley. Com isso, você adicionou a lista toda das referências, no estilo que já estava pré-selecionado. Daqui a pouco eu vou falar dos estilos. Vamos supor, então, que eu queira adicionar outra referência. Vamos imaginar, então, que seja aqui no meio do texto. Então, eu vou procurar essa nova referência no Mendeley. Por exemplo, vamos supor que seja essa. Faço a mesma coisa. Dou um Ctrl C no título. Só que, dessa vez, se eu simplesmente vier em Inserir citação e der um Ctrl V aqui no título e clicar em OK, o que aconteceu aqui? Ela não ficou no formato correto. Ela ficou 14, 15, 16, não tem uma vírgula. Então, não é dessa forma que a gente faz. Vamos deletar o que eu fiz. E agora eu vou clicar já onde já tinha as referências. E aqui em cima eu venho em editar citação. Daí ele já está me mostrando quais são os dois artigos que foram citados, quais são o 14 e 15. E aí eu dou o Ctrl V, dou um OK e ele adiciona automaticamente. Então o que era 14 e 15, eu adicionei mais uma, que é a número 16. E aí ficou 14 a 16. Aí vamos supor que você queira deletar. Então, da mesma forma, você clica aqui, vem editar citação e aí você deleta a nova referência que você colocou e dá um OK. Então, automaticamente, ele já vai atualizando. Mas caso você queira dar uma atualizada, na sua lista, é só você clicar aqui em cima em Refresh. Bom, uma outra coisa que é importante a gente olhar é se no título do artigo ou do livro que você está utilizando tem algum caractere que é sobrescrito ou subscrito, ou até em itálico, se você estiver trabalhando com uma bactéria, por exemplo, que você tem que colocar o nome em itálico. Como que a gente conserta isso? Vejam só aqui, essa referência número 2, ela tá com o que deveria ser subscrito, o ZN4O, esse 3 aqui também deveria ser subscrito, eles estão todos do mesmo tamanho. O que a gente pode fazer para consertar isso? Você vai no Mendeley, aqui com a referência aberta, no lado direito, a gente vai digitar algumas coisinhas onde tem que estar subscrito. Você vai colocar o sinal de menor que, digitar SUB, sub, fecha com maior que, e logo depois daquilo que tem que estar subscrito, você vai colocar o sinal de maior que novamente, barra,
sub e fecha com o maior que. A mesma coisa no número 3, que eu sei que tinha que estar subscrito. Então, ele vai para menor que, sub, fecha com maior que. E logo depois do número 3, eu coloco menor que, barra, sub e fecho com o maior que. Na hora que eu clicar fora desse nome e aqui, ó, se vocês olharem na lista de referências, ele já ficou subscrito. E quando eu dar um refresh na minha lista, ele ficou ZN4 subscrito e o 3 subscrito também. Ah, mas no meu caso não é um subscrito, é um sobrescrito, tem que estar acima. Como é que eu faço? Vamos supor que esse aqui do zircônio tem que estar sobrescrito. Tá? Então, vamos procurar essa mesma referência no Mendeley. Dou um Ctrl C aqui. Então, eu venho aqui no Mendeley, dou um Ctrl V, abro ela aqui do lado e vou fazer a mesma coisa. Só que agora, ao invés de digitar sub, eu vou digitar sup. Então, vai ser menor que, sup, fecha com maior que e depois abre com o menor que, barra sup, fecha com o menor que. Clico fora e aqui vocês veem que no título já ficou 4, né, pequenininho. E aqui, quando eu der um refresh, ele também ficou sobrescrito. No caso do itálico, vai ser a letra I, tá? Então, a letra I entre maior que e menor que e depois barra I para fechar. Agora, vamos lá. Como que eu sei qual é o estilo de referência que eu preciso? Para quem não sabe, cada revista ou cada editora de revista tem o seu estilo de citação, o jeito que a citação vai ficar na lista de referências. Então, tem algumas que aqui, por exemplo, coloca o título do artigo, outras suprimem o título. Como que isso vai funcionar? No Mendeley, vocês vêm aqui em View, Citation Style, e procura More Styles, caso a revista que você precise já não esteja nesta lista. More Styles, vocês têm quais são os estilos que já estão instalados no Mendeley, mas são poucos, né? Então, provavelmente o que você precisa não está aqui. Então, você clica em Get More Styles e procura a revista que você deseja. Por exemplo, Applied Catalysis B, eu clico nela e instalo o estilo dela. Já instalou, super rápido. Ah, eu quero o JBCS, que é o Journal of the Brazilian Chemical Society. Eu clico e instalo. Ah, mas eu estou fazendo meu TCC e eu preciso colocar na norma da ABNT. Você digita aqui, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você clica e você instala. No meu caso, já está instalado. Como que eu vou utilizar o estilo? Eu venho no documento do Word e aqui no plugin do Mendeley tem a opção do estilo. Então, ele está selecionado para esse estilo, o Journal of the American Chemical Society. Mas eu quero a ABNT. Então, eu venho em More Styles, procuro aqui na minha lista já dos instalados, clico em Use this style. Na hora que eu voltar no meu Word, ele já está no formato do estilo da ABNT. Mas uma coisa que vocês têm que verificar é a questão da pontuação ser antes ou depois da referência. Então, no caso da ABNT, a pontuação é depois. Todas as vírgulas aqui, por exemplo, teriam que mudar de lugar, o ponto final, etc. Ah, você quer do Chemical Engineering Journal. Então, clica aqui e ele automaticamente já mudou também a maneira como ele coloca a referência no texto, quanto como é que essa lista aparece no final. Bom, daí pode ter algum caso, eu vou publicar numa revista que se chama Chemistry European Journal. Daí eu vim no Get More Styles e tô colocando o nome aqui, ó, Chemistry European Journal. Não tem. O que eu faço nesse caso? Vamos na página da internet da revista. Então vamos lá. Eu tenho a página da revista aqui e geralmente os estilos de cada revista, eles vão estar nas guidelines dos autores. Então, eu procuro essas guidelines, nesse caso está aqui, ó, em Contribute, Author Guidelines,
E aqui, por exemplo, tem várias instruções, templates e tem uma coisa importante. O EndNote é um outro programa que a gente pode utilizar que vai ter a mesma função do Mendeley. No entanto, ele é um programa pago. E aqui ele fala o seguinte, que o tipo de citação, o estilo, é o mesmo da Angewandte Chemie, que é uma outra revista dessa mesma editora. Então, eu posso vir no Mendeley e simplesmente procurar Angewandte Chemie, clicar e instalar. Daí, ela vai funcionar para outras revistas da mesma editora. Então, caso você não encontre na lista do Mendeley um estilo de alguma revista que você precise usar, confere no site dessa revista se ela não utiliza o estilo já de uma outra que você já tenha no Mendeley. O último detalhe aqui é o seguinte, às vezes a gente está fazendo um trabalho em dupla, né? E aí o colega fez uma parte da introdução e eu preciso adicionar referências também. O que acontece nesse caso? Aqui eu tenho um trabalho que eu não tenho as referências que foram usadas, mas eu quero adicionar uma referência aqui no final dessa frase, por exemplo. Eu vou fazer daquele jeito. Vou lá no Mendeley, procuro a referência que eu quero adicionar, dou um Ctrl+C, venho aqui nas referências, inserir citação, Ctrl+V, OK. Aí, o próprio Mendeley reconhece que esse documento tem referências que não estão na minha biblioteca de referências. E aí, ele me dá essa opção de importar essas referências para a minha biblioteca. Porque aí não vai dar nenhum conflito quando você usa o Mendeley. Então, aqui é simplesmente você clicar em OK. Ele vai adicionar as referências que você não tem na sua biblioteca e já vai fazer a nova referência aparecer na ordem das referências que já estavam ali anteriormente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e utilizem o Mendeley. Eu, pessoalmente, acho que facilita muito na hora de escrever qualquer trabalho que eu tenho que colocar referências. E qualquer dúvida que vocês tiverem que ainda não tiver sido sanada nesse vídeo, podem comentar aí que eu vou tentar ajudar vocês. Um abraço e até a próxima!